O Museu da Cidade de São Paulo é uma rede de casas históricas construídas entre os séculos 17 e 20 e distribuídas nas várias regiões da cidade. Elas são remanescentes da ocupação da área rural e urbana da cidade de São Paulo. Criado em 1993 e hoje administrado pelo Departamento de Museus da Secretaria Municipal de Cultura, o Museu da Cidade de São Paulo é formado por 13 unidades. Mantém também a Guarda da Oca e do Pavilhão das Culturas no Parque Ibirapuera. O projeto para o Museu da Cidade de São Paulo revela um percurso unificado para suas unidades que deverão constituir as estruturas matriciais do Sistema Municipal de Museus. Em meio ao cenário de expansão do núcleo urbano original da cidade, que ainda guarda traços da antiga ocupação em algumas de suas ruas estreitas e sinuosas, o solar da Marquesa de Santos foi construído no fim do século XVIII. Sua moradora mais ilustre, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, ocupou a casa com sua família entre 1834 e 1867. Ao longo dos mais de 200 anos de existência, o casarão passou por vários proprietários e diversos usos e funções. Residência, Palácio Episcopal, sede da The São Paulo Gas Company e também da Secretaria Municipal de Cultura. Atualmente, o solar da Marquesa de Santos é sede do Museu da Cidade de São Paulo. Em suas estruturas e exposições estão evidenciadas a passagem do tempo, as sucessivas reformas da casa e as modificações decorrentes do processo de urbanização da cidade, tornando-a um dos testemunhos da história de São Paulo. O Beco do Pinto, conhecido como Beco do Colégio, era uma passagem que ligava o Largo da Sé ao rio Tamanduateí, na São Paulo colonial. Na época, era utilizado para o trânsito de pessoas e animais. Atualmente, junto com os imóveis vizinhos, a Casa da Imagem e o solar da Marquesa de Santos, constitui um significativo conjunto arquitetônico, histórico e cultural. Seu nome se relaciona ao antigo proprietário da casa, situada ao lado do logradouro, que pertencia ao brigadeiro José Joaquim Pinto de Moraes Leme. O imóvel, conhecido pelo nome de Casa Número 1, é um sobrado de 3 andares, primeiramente erguido no século XVII em Taipa de Pilão. Segundo um documento de 1689, a residência pertenceu a Francisco Dias e após sua morte foi vendida a Gaspar de Godoy Moreira, cujos filhos e descendentes também moraram no local. Em 1855, foi transformado em um colégio e, após a morte de seu último diretor, foi vendido ao Major Benedito Antônio da Silva, responsável por sua atual construção em alvenaria. Outros materiais utilizados na mesma obra, como o pinho de riga nas esquadrias e a telha tipo francesa na cobertura, tornaram-se comuns nas construções paulistanas do período. A nova construção aproveitou provavelmente a antiga estrutura das fundações de Taipa de Pilão. O imóvel serviu a vários tipos de usos até receber o projeto da Casa da Imagem, especializada em exposições fotográficas. A Chácara Leme é um espaço cultural que integra o Museu da Cidade de São Paulo e abriga exposições de artes visuais desde 2016. É remanescente de uma antiga chácara paulistana, de quando moradores mais abastados da cidade possuíam imóveis localizados em áreas próximas do centro para o lazer familiar, além da moradia oficial situada no núcleo urbano central. Foi construída provavelmente entre os anos de 1870 e 1890. Serviu de residência das famílias Chamberlain e Lane e foi adquirida pela Prefeitura de São Paulo na década de 1940. O terreno foi dividido para outras construções e a casa também passou por modificações. Sediou o Arquivo Histórico Municipal e a seção circulante da Biblioteca Mário de Andrade. Após tombamento e restauro, sediou o Gabinete do Desenho entre 2012 e 2014.
Atualmente, recebe visitantes interessados em conhecer seu espaço, histórias e as exposições em cartaz. Integrando o Museu da Cidade de São Paulo, a Casa do Tatuapé é um espaço cultural tombado como patrimônio histórico e aberto à visitação do público. Construída em taipa de pilão, com 6 cômodos e 2 sótãos, a casa já constava em um inventário de 1698, com registro que comprova a construção do imóvel em terreno que pertenceu ao padre Mateus Nunes de Siqueira. Sua localização ficava próxima a um curso d'água, situação essa que foi descaracterizada pela retificação do rio Tietê e a canalização do córrego do Tatuapé. Ao longo dos séculos, passou por diversas ocupações, de residência a museu, inclusive a instalação de uma olaria. Por essas diversas mudanças no uso e na paisagem do entorno, a Casa do Tatuapé é testemunho de muitas camadas das histórias da cidade de São Paulo. A cripta imperial está localizada sob o Monumento à Independência, que foi criado em 1922 como parte das comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Ao longo do tempo, o monumento sofreu vários acréscimos e, em 1953, começou a ser construída em seu interior a cripta imperial, onde seriam depositados em 1954 os despojos da Imperatriz Leopoldina. Em 1977 foi consolidada sua sacralização com a vinda dos despojos de Dom Pedro I e, posteriormente, em 1984, dos restos mortais de Dona Amélia, segunda imperatriz do Brasil. No ano 2000, foi criado um novo espaço em seu interior, concebido pelo Departamento do Patrimônio Histórico, possibilitando o acesso público às entranhas dessa escultura comemorativa. O documento mais antigo referente à Casa do Grito é datado de 1844 e uma das características marcantes do imóvel histórico é sua técnica construtiva, do pau a pique. Localizado no Parque da Independência, no bairro de Ipiranga, o imóvel, ao longo do tempo, teve diferentes usos, como moradia e museu do tropeiro. Em 1981, a Casa do Grito foi objeto de pesquisas arqueológicas e passou por uma obra de restauro que procurou corrigir excessos de outras intervenções anteriormente realizadas. Em 2007, o imóvel passou por nova etapa de restauro e conservação e foi reinaugurado em 7 de setembro de 2008. O Sítio da Ressaca é um espaço cultural tombado como patrimônio histórico, aberto à visitação do público e que integra o Museu da Cidade de São Paulo. Situada na encosta de uma colina, a casa, construída em taipa de pilão, técnica comum às casas rurais do período colonial em São Paulo, data provavelmente de 1719, ano inscrito na verga de sua porta principal. Seu nome se deve às proximidades com o córrego Barreiro, também conhecido como Ressaca. Assim como o córrego e todo o seu entorno, o sítio passou por diversas mudanças, como o loteamento de seu terreno original, reformas e restauro. Ao longo dos séculos, passou por diversas ocupações de residência-museu, incluindo o acervo da memória e do viver afro-brasileiro. Atualmente, recebe um público interessado em conhecer sua arquitetura, a pesquisa arqueológica realizada no local e suas muitas camadas de histórias. A Casa Modernista da Rua Santa Cruz, de autoria do arquiteto de origem russa Gregory Warchavchik, é um espaço cultural que faz parte da rede de casas históricas do Museu da Cidade de São Paulo. Projetada em 1927 e construída em 1928, é considerada a primeira obra de arquitetura moderna implantada no Brasil. Foi residência da família Warchavchik
e serviu também como local de reuniões da elite cultural da época, com apresentações de música, circo e outras atividades culturais até meados dos anos 70, quando a propriedade foi vendida. A Capela do Morumbi é um espaço cultural que integra o Museu da Cidade de São Paulo e abriga exposições de artes visuais desde a década de 1990. Sua construção é um importante patrimônio arquitetônico que contempla algumas histórias. O mais antigo documento encontrado sobre os terrenos onde se situa a capela é de 1825 e são várias as interpretações dadas para as antigas ruínas de taipa de pilão que ali estavam. Na década de 1940, por ocasião do loteamento da região, o arquiteto Gregory Warchavchik optou pela primeira interpretação, a de que o local teria servido como capela. Ao realizar o restauro do edifício, contemplou-o com alvenaria de tijolos para consolidar o espaço como o conhecemos atualmente. A Casa Sertanista é um espaço cultural tombado como patrimônio histórico, aberto à visitação do público e integra o Museu da Cidade de São Paulo. Sua construção em taipa de pilão, comum às chamadas casas rurais do período colonial, remonta, de acordo com estudos realizados pelo arquiteto Luiz Saia, a meados do século XVII. Foi, possivelmente, um imóvel residencial ao longo dos séculos, doado à municipalidade no ano de 1958, quando do loteamento de seu entorno, e recebeu obras de restauro. Ao longo dos séculos, passou por diversas ocupações, de residência a museu, e foi a Embaixada dos Povos da Floresta, instituição voltada à cultura indígena. A Casa do Bandeirante é um espaço cultural tombado como patrimônio histórico e aberto à visitação do público, que integra o Museu da Cidade de São Paulo. Representa um dos exemplares das habitações rurais paulistas construídas em taipa de pilão entre os séculos 17 e 18, localizadas em áreas periféricas, predominantemente junto às bacias dos rios Tietê e seu afluente Pinheiros. Seu nome está vinculado aos muitos mitos que envolveram a construção do Bandeirante à época do 4º centenário da cidade de São Paulo, mas não há comprovação de que um deles tenha de fato vivido no local. Os prédios da Oca e do Pavilhão das Culturas foram concebidos pelo arquiteto Oscar Niemeyer para o projeto do Parque Ibirapuera, que foi inaugurado em 1954 por ocasião das comemorações do 4º centenário de fundação da cidade de São Paulo. A construção da Oca e de todo o complexo do Parque Ibirapuera se insere no contexto de reformas urbanas e industriais dos anos 1950, que fazem parte de um movimento cultural e ideológico de afirmação de uma identidade popular, ancorada na ideia de progresso e modernidade concentrada no estado de São Paulo. Atualmente, a Oca e o Pavilhão das Culturas abrigam exposições de arte. O Museu da Cidade de São Paulo possui 4 acervos distintos. O acervo edificado, composto pelos imóveis e logradouros históricos, o acervo iconográfico, que registra as transformações urbanas nos últimos 145 anos, o acervo de bens móveis e históricos e o acervo de história oral. O objetivo é promover diálogos entre esses acervos a fim de atender sua missão institucional, sempre com foco na memória e na história da cidade de São Paulo. Os acervos são abertos ao público para consulta mediante agendamento. A proposta curatorial pretende criar relações entre a história, a vocação dos espaços históricos e a arte. A vocação dos espaços foi pensada a partir da identificação das características arquitetônicas, da localização e dos valores histórico, social e antropológico.
As exposições apresentam conteúdos pertinentes para a compreensão do valor patrimonial e contexto histórico dos imóveis. O trabalho do educativo do Museu da Cidade visa ampliar a integração da sociedade ao patrimônio histórico-artístico. Seu ponto de partida são as construções históricas e as exposições de arte e de história. O público recebe um atendimento especializado em todas as suas unidades por meio de visitas orientadas, oficinas de arte, jogos e encontros temáticos. O atendimento é gratuito, em algumas unidades bilíngue e em libras, e pode ser agendado por telefone ou e-mail.